Se você fosse Ramon Dias, qual seria a sua decisão? Time misto, reserva ou titular contra o Guarani? Isso, time misto, porque na Venezuela deixou muito a desejar. A equipe não rendeu o que poderia render e agora ele também não pode tirar o pé contra o Guarani. Não vai tirar o pé, porque a torcida vai estar invadindo a arena. Então, eu acho que ele vai com time misto. Alguns jogadores que sentiram o peso, a viagem, alguma coisa, ele vai poupar. Deve poupar o Memphis, o Garro e colocar o Coronado. Essas mudanças normais, mas assim, e a coalizão do Ranieri também, tem muita gente para entrar ali, ele vai Para ter que você, quem testar. deveria ser o substituto do Ranieri? Automaticamente ali o Alex Santana, né? Deve ser esse menino. Ou o Bidonzinho também, que veio da seleção. Quer dizer, peça ele tem para colocar lá no lugar do Ranieri. É verdade. Tem um elenco agora mais interessante. Isso. Preciso falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de Omar Alderete, zagueiro paraguaio de 28 anos de idade, virar reforço. Confesso que assim que li essa notícia, desconfiei. Só para lembrar que o Cruzeiro passou semanas negociando com o Getafe a contratação desse atleta e não conseguiu avançar por conta das condições financeiras. Jogador avaliado em 5 milhões de euros, o Cruzeiro chegou a oferecer 7 e não houve acordo. Fui pesquisar com o pessoal do Corinthians se de fato esse nome interessa. A informação que eu recebi é de que o Alderete é super bem avaliado. Afinal de contas, o zagueiro é titular da seleção paraguaia, muitas vezes barrando o Gustavo Gomes, mas a chance de negócio é praticamente zero. E a questão financeira é o grande impeditivo. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar com o Angeleri, lateral esquerdo que está no mesmo Getafe, completamente encostado. O Getafe até topa fazer negócio com o Angeleri, mas queria alguma compensação financeira pequena, baixa. Hoje o jogador está avaliado em 700 mil euros. Se não rolou com o Alderete, qual a chance de um acordo com... Se não rolou com o Angeleri, qual a chance de acordo com o Alderete, que está avaliado em 5 milhões de euros, mas já teve uma proposta de 7 milhões de euros recusada. Não vai haver negociação. Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e não vai poder gastar uma grana que não tem. Só para completar, na atual temporada, 24 partidas, todas na condição de titular lá no futebol espanhol. O Alderete é muito bom jogador. Só para completar em relação ao Timão, Ranieri teve lesão muscular de grau 2, vai ficar parado por pelo menos um mês. O Corinthians negocia com um zagueiro no mercado da bola e abriu conversas já com esse zagueiro. Esse zagueiro, a fonte disse assim para mim: Samir, é um zagueiro top e que tem passagem, né, pela seleção dele. Então, olha só, algumas coisas importantes. Na avaliação da diretoria corintiana, se trata de um zagueiro top e que tem passagem pela seleção dele. Eu perguntei para a fonte se era brasileiro ou gringo, né? Ou melhor, é seleção brasileira, e ela não pôde me dizer. Na verdade, ela não quis dizer, né? Até para não atrapalhar os negócios. E é um zagueiro que o Corinthians precisa da ajuda da patrocinadora para ele vir, senão ele não vem. O Corinthians abriu conversa, fez a primeira consulta, já deve saber as condições, porque senão não teria ido a patrocinadora Master, né? A ES, que você sabe. O Corinthians já foi lá, já conversou com a patrocinadora, já pediu ajuda na contratação desse zagueiro e agora aguarda uma resposta da sua patrocinadora Master, tá? Por quê? Porque é um zagueiro que o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana. Então, sem a ajuda da ES, a sua patrocinadora Master, que já ajuda aí, né, no projeto Memphis Depay, o Corinthians não vai avançar. O Corinthians agora já conversou com a sua patrocinadora Master, já apresentou o nome do zagueiro para essa patrocinadora Master e aguarda, né, eles darem um retorno para dizerem se eles vão querer entrar nessa parada ou não. E quero deixar uma coisa aqui já muito bem clara nessa apuração, que eu não tenho o nome nem a nacionalidade do jogador, mas eu tenho algumas coisas e eu não escondo. Foi qual o Andileri? O Andileri, eu trouxe 2 vídeos antes. Corinthians volta, prioriza lateral, Corinthians negocia com o lateral sul-americano, e depois no terceiro vídeo eu dei o nome, tá? Porque as fontes trabalham assim, elas vão dando uma segurada até para não atrapalhar o negócio.
E nessa questão do zagueiro, eu não tenho o nome e a nacionalidade dele, mas eu tenho fatores importantes, o que faz a gente soltar a informação. Não é apenas, o Corinthians está negociando com um jogador que vai chegar a tal dia, que pode chegar em 2025. Não, não é assim que eu estou dando a informação. Eu já estou trazendo já algumas coisas. Por exemplo, um zagueiro que a diretoria considera top, um zagueiro de seleção, e o terceiro, mais importante, entrou em contato com a patrocinadora Master para tentar trazer esse zagueiro. E vou deixar claro agora, se a patrocinadora Master não entrar na jogada, o Corinthians não traz esse zagueiro. Me falaram que o nível desse zagueiro, o Corinthians só consegue trazer se a patrocinadora ajudar. Algumas coisas sobre o zagueiro. Vocês estão falando aí, Samizeira, o Sérgio Ramos fechou mesmo com o time mexicano? Não sei, tá? Até esqueci de perguntar se era o Sérgio Ramos. Na verdade, eu não perguntei quem era, porque eu senti. Você sente na relação com a fonte que ela não quer falar. Então, eu não perguntei quem era, porque eu vi que ela não queria falar e eu não ia ser deselegante e ficar me queimando. Enfim, tem muita gente aí falando que pode ser o Otamendi, tá? Porque parece que o Otamendi tem contrato com o Benfica até o meio, né, desse ano. Cara, é um nome interessante, né? Não sei como é que tá fisicamente o Otamendi, entendeu? Mas é um nome interessante. Ó, Nino Otamendi, né? O Nino teve passagem pela seleção, né? Otamendi, campeão do mundo pela seleção argentina. O ex-zagueiro do Fluminense, minha fonte, Walter Souza, não sei, tá? Nino seria bom também. Eu gosto do Nino, o Dakar e vocês aí, né? Certeza que é o Otamendi, ó, o Dakar. O nome encaminhado se trata do Omar Alderete, né? Diz aqui o Franklin. Nesse caso aqui, não é que eu não conheço ou conheço, eu só não sei direito quem é. Acho que é informante fiel, informação fiel, um negócio assim. O Corinthians voltou a negociar com o zagueiro da seleção paraguaia, Omar Alderete. A informação diz que no final do ano passado, começo deste ano, o Corinthians ia fechar um acordo, mas não deu certo. Eu não tenho essa informação, tá, gente? Estou falando aqui que estão casando essa informação com a que eu dei. Porque assim que eu dei a informação que o Corinthians negocia com um zagueiro top e depende da Esporte da Sorte, já soltaram um nome. Então eu não sei. Não estou falando que é mentira também, pelo amor de Deus, que eu não sou desse tipo. Eu estava conversando com uma pessoa que falou que ele é top. Entendeu? O Alderete é top. Eu nem sabia disso. Cara, eu não conheço o Alderete. 28 anos, né? O Omar Alderete, 28 anos. Já não é tão jovem, mas não é velho, né? Pelo amor de Deus. Nasceu em Assunção, no Paraguai. O atual time dele é o Getafe, que o Corinthians negocia a liberação do Andileri, né? Quem sabe já trazia um pacote bom aí, né? E ele tem contrato até junho de 2028. Enfim. Será que o empresário dele é o mesmo do Andileri? A gente precisa bater isso. Então, o Alderete, eu não consigo, eu vou ser sincero, eu não conheço. Me falaram que é bom. Só que tem uma questão. Será que o Alderete tem um perfil? Presta atenção, gente. Vocês vão me ajudar agora. A minha informação não é o Alderete. Eu não tenho. Não estou dizendo que não seja. A minha informação para aqui, ó. Por zagueiro top, Timão pede ajuda parceira. O Corinthians abriu conversa com um zagueiro top de seleção e pediu ajuda da parceira. Tá aguardando a resposta. Agora eu pergunto para vocês. Esse nome aí que está circulando, o Alderete, Omar Alderete, Paraguai. 28 anos da seleção paraguaia. Vocês acham que ele é um zagueiro que necessitaria da patrocinadora Master do Corinthians entrar na parada para ser contratado? Eu quero que vocês me ajudem nisso. Vocês acham? Porque eu não sei. Na minha informação, no meu vídeo, repare bem no blend de informações, isso foi até coisa, é até natural. Não tinha reparado. No meu blend de informações, em nenhum momento eu escrevi zagueiro midiático. Ou falei zagueiro midiático. Não falei zagueiro midiático e não escrevi em lugar nenhum. Por quê? Porque as fontes não falaram para mim que é midiático. Elas falaram que é um zagueiro top de seleção que precisa da patrocinadora. Entendeu? Não usaram o termo midiático para mim nem um minuto. Agora, a gente pode usar o termo midiático porque a patrocinadora Master do Corinthians só vai querer ajudar em caso de jogador midiático. Concordam comigo? Eu não sei quem é o zagueiro e não sei se é o Alderete, não sei se é o Mina, não sei se é o Otamendi, eu não tenho o nome.
tá? E de coração eu não tenho mesmo, porque a fonte não quis me falar. Só que daqui uns dias eu vou saber. Eu acredito que sim. Agora, se melar de vez, talvez eu nem saiba. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer uma atualizações do Corinthians. E vamos iniciar um vídeo falando um pouquinho de possibilidade de contratações, de saída de jogadores, de chegada. Corinthians que está negociando ainda com o lateral Fabrício Angileri. A negociação tá mais fria porque tem outros times que entraram aí na disputa para levar o jogador, né? E o Corinthians aguarda aí o jogador ser liberado pelo Getafe para fazer os exames médicos. Mas o Corinthians está aguardando, por enquanto nada definitivo. Outros times também estão interessados em buscar esse Fabrício Angileri, de 31 anos, jogador argentino, né? Um cara que recompõe bem, ajuda o ataque, é um cara que tem bons cruzamentos. Então o Corinthians aqui tá precisando, porque hoje o Corinthians tem aí lateral esquerdo aí Hugo, né? Bidu e o Hugo, Bidu e o Diego Palacios. Diego Palacios dá até pra gente nem contar tanto, porque praticamente tem um jogo no Corinthians que foi na temporada 2024. Se machucou, né? Acabou ficando lesionado, passou por cirurgia, passou por uma reconstrução de cirurgia, mas o certo é que a comissão técnica, liderada pelo técnico Ramon Dias, eles não estão felizes com os 3 laterais que nós temos hoje. Eles acham que são laterais que precisa de Corinthians e o mercado contratar. Lateral direito também, o Corinthians, para mim, tem necessidade. Tendo em vista no jogo contra a Universidade Central, o Corinthians pecou muito, o Corinthians errou muito. Para mim, o Mateuzinho não é um ruim jogador, terminou a temporada 2024 até em alta, mas esse ano tá tendo dificuldade. Infelizmente o Corinthians precisa fazer algumas contratações muito pontuais se quiser ser campeão de um título aí, por exemplo, de uma Libertadores. O Corinthians fez um péssimo de um jogo, um dos últimos aí 25 jogos piores que o Corinthians fez na temporada 2025 e finalizou 2024. Então o Corinthians não tá bem, precisa ir ao mercado, né? Tá tentando. O Corinthians também está aí negociando com um zagueiro top, né? Mas precisa da patrocinadora Massa Esporte da Sorte para ajudar na contratação, para fazer aí coisa. E a Esporte da Sorte ela tem tentado bancar jogadores que seja aí midiático. Me parece que esse jogador que o Corinthians está tentando é um jogador de seleção, mas não é midiático. E o que a Esporte da Sorte quer é somente jogador midiático. Saiu informação de Alderete, né, que joga na seleção paraguaia. Outras pessoas comentam aí nas mídias sociais. E Lucas Veríssimo, a possibilidade de votar. Gabriel Paulista acabou aí postando o amor do Mendes Depay e MC Rariel, né? E o pessoal já começou a falar que pode ser o Gabriel Paulista. Para mim o Gabriel Paulista nunca foi um bom zagueiro. Não é agora que ele tá ficando mais velho que vai ficar melhor. Então o Corinthians tá tentando contratação, vários nomes estão sendo especulados, mas por enquanto o Corinthians ainda não assinou com ninguém, nenhuma contratação na temporada 2025. Timão que tem o jogo de volta na próxima quarta-feira da pré-Libertadores, mas antes da pré-Libertadores, o Corinthians tem domingo o Guarani de Campinas pelo Campeonato Paulista. E o Corinthians, no mínimo, precisa empatar esse jogo para terminar em primeiro lugar no campeonato de forma geral e fazer as quartas de finais, semifinais e a final, caso vá passando, em casa na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. Então são 2 jogos dificílimos, porque o jogo contra a Universidade Central era um jogo fácil, porque é um time tecnicamente fraco, disputando a pré-Libertadores pela primeira vez, 6º lugar no seu campeonato local, tem apenas vitória esse ano e o Corinthians perdeu uma grande chance de conseguir aí um resultado estratosférico, né? E jogar na Neoquímica Arena na quarta-feira com um time alternativo, com o time reserva para descansar para as quartas de finais, que o Corinthians já tem seu adversário aí definido, é o Mirassol. Então, o Mirassol é um time muito forte, é um time do interior, mas é forte, é um time que tem qualidade, que o Corinthians tem que levar a sério, senão vai continuar na fila, porque o último título que o Corinthians ganhou
foi o Campeonato Paulista 2019 em cima do São Paulo. Então o Corinthians tem que entrar muito sério, a imprensa cobrou o desempenho do Corinthians, o craque Neto acabou cobrando publicamente o Memphis Depay, falou que ele foi lá para Venezuela só para passear, para fazer o cabelo, e a imprensa cobrou. Inclusive, uma das principais torcidas que o Corinthians tem é a Gaviões da Fiel. A Gaviões foi até o aeroporto, cobrou o jogador, pediu raça, pediu dedicação, porque é isso que a gente não viu nesse time contra a Universidade Central, que era um jogo baba, um jogo fácil para ganhar. E perdeu a grande oportunidade. E se tinha que ser um vencedor, não era o Corinthians, era a Universidade Central, porque teve mais oportunidade. Para mim, o Corinthians entrou de salto alto, imaginando que a hora que quisesse ganhar o jogo, ganharia, e não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o meio-campista aí, Raniel, acabou sofrendo uma lesão de grau 2 e vai ficar fora aí aproximadamente 1 mês e meio, 45 dias. Mas no lugar do Raniel, acho que o Corinthians não terá problema, que tem o Bidonzinho, né? O Breno Bidon, que terminou a temporada 2024 em alta, sendo titular absoluto no meio campo do Corinthians. Praticamente ele não jogou esse ano no Corinthians, só jogou lá na Universidade, na Venezuela, porque estava servindo a Seleção Brasileira Sub-20 e foi campeão, né? E retornou ao Corinthians, né? Retornou ao grupo do Timão para jogar aí contra a Universidade Central. Um time do Corinthians foi pífio, atitude pífia, um time que parecia um apagão em campo, não jogou nada. E precisa mudar esse espírito, porque a torcida está cobrando. Contra o Guarani, o estádio vai estar cheio. Contra a Universidade Central, o estádio Anel Química Arena vai estar pulsando. E o Corinthians não foi bem contra a Universidade Central. Pior, se passar, vai pegar o vencedor de Guarani, de Barcelona, de Guayaquil, ou é o Nacional. E olha que Barcelona de Guayaquil tem uma torcida espetacular, é um time que tem muito mais qualidade, é um time mais difícil, então o Corinthians tem que tomar cuidado. Não adianta jogadores no Corinthians apenas jogar por nome, tem que estar interessado, tem que fazer a diferença, senão com certeza será muito cobrado. O Corinthians teve dificuldade, muita dificuldade nesse jogo aí, e o Timão está no mercado aí em prol de fazer contratações, só que o diretor do Corinthians, que é diretor executivo Fabinho Soldado, e o presidente Augusto Melo tem trabalhado bastante nos bastidores para tentar encontrar aí um zagueiro midiático, né? Que a Sport da só quer investir em jogador que seja midiático. Se não for, ela não quer. Então o Corinthians não tem condições de contratar. Sozinho não tem. Então por isso que precisa da Sport da Sorte. Por quê? Porque o Corinthians tem deficiência no elenco. Tem um bom time, mas não tem um bom elenco. E para ser campeão precisa de um bom elenco. Corinthians que tem aí até dia 28 de fevereiro, ou seja, hoje é 21, né? Hoje é 21, então falta aí apenas praticamente uns 7 para 8 dias para o Corinthians fazer contratação. Então a janela tá apertada e o Corinthians também tá no mercado tentando buscar. O prazo é curto, é pouco, e o Timão sofre aí com os times da Europa tentando levar alguns principais jogadores do Corinthians. Por exemplo, o Zenit mandou uma proposta para levar Rodrigo Garro de 25 milhões de euros. O Corinthians enjeitou essa proposta. O Rodrigo Garro hoje é um dos nossos principais jogadores. Outra pessoa que está aí, o staff do jogador está na Europa, né? E a informação é que quando chegar no Brasil vai trazer uma proposta aí para Yuri Alberto do Inter de Milão. Então, um jogador jovem, Yuri Alberto tem 23 anos, né? Tem muita carreira pela frente. O Rodrigo tem 25 anos, então o Corinthians tem que tomar cuidado, porque tem que ir no mercado, mas não pode perder seus principais jogadores, que se perder, para contratar hoje tá muito difícil. Então, final de semana aí muito decisivo pro Corinthians, que não pode perder tempo e tem que fazer aí contratações até dia 28 e classificar vencendo ou empatando o Guarani para ser líder geral do Campeonato Paulista e aguardar o Mirassol aí na Neoquímica Arena. E na quarta-feira, um jogaço decisivo contra a Universidade Central na Neoquímica Arena, pulsando com praticamente 50 mil torcedores. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições aí de ganhar do Guarani
se classificar aí no primeiro lugar do grupo, tem condições de passar por Universidade Central, depois passar por Barcelona de Guayaquil ou El Nacional? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal o seu comentário, deixe o seu like, que é para nos ajudar, é importantíssimo, e deixe também a sua inscrição no canal para a gente continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.